what's up? Bem-vindos a mais um episódio da Web Dream Podcast. Connosco temos hoje um convidado muito especial, porque pela primeira vez na história dos podcasts temos connosco um anfíbio. Podemos dizer que é a versão divertida e moderna do professor Irmão de Saraiva, mas com jeito para o surf, música e trocou a televisão pelos nossos canais digitais de comunicação. É um miúdo de sorriso fácil, bem disposto e de manias simples. Gosta do nascer do sol, do mar, de um bom vinho, de boa comida e dos amigos certos à mesa. É perito na comunicação e em despertar sensações na malta que o ouve. Bem-vindo, João Copque. Olá, Como estás? está tudo bem? Obrigado por me convidar e obrigado pelos elogios. José Hermano Saraiva dos tempos modernos é porreiro. Foi aqui obra Vou do já nosso deixar os Rodrigo. cabelos brancos a começarem a acontecer. Não. Pá, digo no sentido do conteúdo, porque lá está, pude observar um bocado e também podemos estudar um bocado tudo aquele teu trajeto que já vamos aprofundar mais à frente. E desde logo é de louvar, não é? Porque é um conteúdo de valor e que, lá está, inclusive sendo em português, dá gosto, não é? Mas lá está, antes de entrarmos por aí, como é que tu estás? Como é que te sentes? Pá, estás bem? Estou ótimo. Como é que eu me sinto? Sinto-me bem. Estamos numa casa linda, no coração de Lisboa. Está tudo certo. Ainda estamos ao lado dos bares que eu mais gosto de frequentar. Tejo Bar, Farmácia Musical, é tudo aqui ao pé. Então está tudo certo. E, Espetacular. Diz. e diz-me uma coisa, portanto, desde logo, quando Francisco, até porque vocês lá está, foram colegas na escola, no secundário e tudo mais, não é? Ahm, Quer dizer, ou seja, chamou-me a atenção o teu apelido e gostaria de começar por aí. Contas primeiro um bocado sobre as tuas origens. As minhas origens, elas são, bem, como provavelmente o resto da história da minha vida, elas são dispersas. Eu sou um bocadinho de cada canto, nasci em Portugal, hum, tenho uma dualidade muito grande entre a praia e Lisboa, ou seja, moro na grande Lisboa, mas moro na linha. E isso, por um lado, uma parte muito grande da minha vida é estar dentro da água, e estar naquela zona de praia e de sol e de se calhar não trânsito e de se calhar mais árvores. Outra parte muito importante começou desde cedo em Lisboa, porque eu estudava e ainda estudo música por aqui. Frequentei o Conservatório Nacional, fiz contrabaixo, fiz canto lírico, a minha faculdade é em Lisboa e, portanto, a minha vida, digamos, social passa-se toda em Lisboa, em bares de música. Hum, eu adoro música popular de todos os cantos do mundo, tipo MPB, música argentina, latino-americana, angolana, cabo-verdiana, etc. e portuguesa. E Lisboa reúne um cosmopolitanismo brutal de gente que veio para cá precisamente porque a arte neste campo, que é um campo que eu conheço, vou conhecendo cada vez melhor, chama muita gente. As pessoas são atraídas para aqui por isso. Então há gente de todos os lados do mundo aqui. Isto porque os meus 2 pais, ou seja, também são brasileiros. Ou seja, tenho um pai do Rio, que é aquela cidade do Brasil que toda a gente associa ao sol, ao relaxo, à descontração, ao trabalho, mas à vida principalmente. Ou seja, primeiro a vida e depois o trabalho em função da vida. E é verdade, a cidade é mesmo assim. E a minha mãe é de São Paulo, que é o contrário, que é o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, o tempo, o muito pouco tempo que há para se fazer quase tudo, o relógio nunca para, as pessoas estão sempre de um lado para o outro, é metro para aqui, helicóptero para ali, porque as pessoas não têm tempo para estar e, portanto, hum, tenho esta dualidade lá, tenho esta dualidade cá e, bem, sou um bocadinho de todo lado e de lado nenhum, se calhar. Olha, João, antes de entrarmos aqui no teu mundo da música e do surf e agora também dos teus projetos pessoais que tu tens vindo a desenvolver, hum, tu foste acrobata. Antes de começares no surf, tu eras ginasta. Como é que isto aconteceu? Isto aconteceu por... Bem, isto aconteceu porque a minha mãe era uma pessoa que percebeu desde cedo que eu não podia estar quieto. Eu tinha ali aquela pontinha de hiperatividade diagnosticada. Ou seja, houve toda uma senhora que disse: este miúdo é hiperativo, portanto ele não pode parar quieto. Ahm, não tenho a certeza se chegou a falar em comprimidos ou não, talvez sim, mas a minha mãe disse que não, tipo, isto não pode acontecer. Vamos é direcionar a energia deste puto para coisas que a gastem de uma maneira produtiva. Então, porque era energia e principalmente desconcentração. Eu, eu era disléxico ao mesmo tempo que hiperativo, que é uma combinação perigosíssima, porque a pessoa tem energia para se desfocar com tudo.
Os meus pais fizeram o mesmo, exatamente igual. Yeah. Inacreditável. Pronto, nisso acho que somos muito, muito parecidos, não é? Tipo, também não paras quieta, estás sempre com projetos novos, sempre de um lado para o outro, partiste o mesmo joelho que eu. Na mesma altura, nós chegámos a ter o mesmo fisioterapeuta. Tipo, vocês Yeah. perceberem? Yeah, só que depois tu partiste outra vez e eu simplesmente Pronto, quis não pronto. partir mais nenhuma Porque, vez não, e seguir a porque vida. tu conseguiste ficar quieto e eu não, foi a diferença. Yeah, Pronto. pronto. Mas no fundo, a minha mãe colocou-me em tudo o que era, não só desportos, mas atividades. Não sei se na altura se pode chamar extracurricular, porque um puto com 5 anos não tem necessariamente um currículo, mas são atividades extra. Vá. Enfim, eu fazia desenho, fazia música, fazia ginástica acrobática, fazia capoeira, fazia judo, fazia futebol. Se não, futebol foi péssimo. Foi péssimo, odiei. Nunca correu muito bem para mim. Mas pronto, a minha mãe punha-me a fazer coisas. Uma dessas coisas foi ginástica acrobática, que era precisamente aquilo que eu devia estar a fazer, porque por um lado gastava-me a energia toda, é exigente, tu sabes. Claro. Mas por outro lado obriga a um foco brutal nas coisas mais ínfimas, tipo a ponta do dedo do pé. É tipo, tenho que estar focado naquilo. E ensinou-me a direcionar, acho eu, nunca falei sobre isto, mas acho que foi uma coisa que me ensinou a direcionar a minha atenção para onde eu queria que ela estivesse e não para todos os estímulos e mais alguns que existem, porque se não esticares a ponta do pé, cais do terceiro gajo que está-te a segurar. Tipo, se estiveres a fazer um trio, estás lá em cima. Eu era o volante, era puto, tinha 6, 7, 8, 9, acabei com 11 anos. Tipo, a minha carreira na ginástica acrobática foi assim. Portanto, sentes que, de certa forma, a ginástica te trouxe boas, ou seja, está-me a faltar a palavra agora, mas te trouxe bons inputs para a tua vida profissional hoje em dia. Claro, como quase tudo o que é bom na nossa vida traz verdade. sempre lições e coisas que nós acabamos por levar connosco. Quando é que foi o momento que tu percebeste então que já não querias a ginástica e passaste para o mundo do surf? Foi um momento super concreto, ou seja, eu estava um bocadinho cansado da ginástica, porque era tudo feito de uma forma um bocadinho rígida. A ginástica tem cânones e formas de fazer as coisas que têm que ser exatamente como essas coisas são. E eu passei de um clube que era pequenino e que me deixava fazer um bocado o que me apetecesse para o GCP, que era um clube super exigente e era para estar ali para ser campeão da Europa, né? Eu ia aos nacionais, cheguei, não sei se foi nacional ou distrital, mas eu ganhava sempre o distrital da minha categoria. Lembro-me que era assim. Ahm, Só que aquilo era extremamente exigente e um bocadinho, não digo castrador, porque é uma palavra muito forte, mas a pessoa tinha que escolher ouvir as pessoas que estavam a treinar, e ainda bem, se queres ser o melhor, e ali era para ser o melhor, Uhum. hum, tinhas que fazer o que os melhores mandavam fazer. E tinha surgido o surf na minha vida que era algo completamente diferente, era tipo libertador. Nós íamos para a praia de manhã e fazíamos o que nos apetecesse com 8 anos, porque o professor de surf era ao mesmo tempo nadador Salvador, mandava-nos mudar as bandeiras e ficava a dar aulas e nós estávamos ali perdidos, tipo miúdos, perdidos na praia, com 8 anos a fazer o que quiséssemos e ao mesmo tempo a fazer surf. E nesse momento eu comecei a competir, mudei de treinador, comecei a levar a coisa um bocadinho mais a sério, mas o surf nunca deixou de ser tipo o meu posto de criatividade, porque aquilo é desenhar no mar, não é? Aquilo é desenhar uma linha num corpo d'água que viajou milhares de quilómetros desde uma tempestade no meio do Atlântico para chegar até ti e tu tens a dádiva de escrever nessa onda, nessa linha que percorreu esse mar todo, o que tu quiseres. Isto é um poeta, meu. Pá, aquilo pronto, é um momento onde tu podes expressar-te de uma maneira muito tua, muito própria. Também tem os cânones, também, enfim, há uma técnica e tal, mas chega um momento em que tipo, entras na zona muito fácil. Estás a conviver com a força da natureza e a seres tu a puxar as rédeas de para onde é que aquilo vai. E nenhuma onda é igual. Não há. Acho que provavelmente será o desporto mais imprevisível nesse sentido. Não há ondas iguais e, portanto, naquele momento tu tens que improvisar. É sempre um improviso o surf. Um, e, portanto, eu tinha esta coisa a acontecer ao mesmo tempo e tinha um sarau do ginásio português já marcado e surgiu desde novembro que isto estava marcado e depois começou a época competitiva. Eu estava a começar a competir no surf tipo, com 10 anos e surgiu a época competitiva do surf em janeiro, saiu o calendário e coincidiu um campeonato com o sarau. E eu, obviamente, queria ir ao campeonato de surf e não queria ir ao sarau, porque já estava
inclinado para o surf. E o meu pai disse: Está bem, ok, mas espera aí, qual é que tu assumiste primeiro? E eu disse que tinha assumido o sarau primeiro. Ele disse: Então vais ao sarau, porque já te comprometeste com as pessoas, portanto é isto que tu vais fazer. E eu fiz a birra da vida e não queria ir, e chorei, e bati na porta e não sei o quê. Mas o meu pai, obviamente, disse: Meu, vais ao sarau, tipo, o que é que tu queres? E eu disse: Ok, vou ao sarau, mas depois não faço mais nada relacionado com isto. E nunca mais fiz. Tipo, fiz isso e acabou. Epá, e meti-me no surf. Tipo, foi a decisão mais feliz que eu podia ter feito na minha vida, na verdade. Ainda bem que isto aconteceu. E nota-se. Não, pá, isto é super interessante porque lá está, andavas tanto na ginástica como no surf em simultâneo, certo? Lá está, ou seja, muitas coisas a acontecer na tua vida, não é? Em vários esportes, em várias atividades extracurriculares, não é? Como é que tu lidaste com isto tudo na altura e o que é que isso trouxe para o João Copo de hoje em dia? Ou seja, digo eu, no sentido de haver disciplina para fazer as coisas, haver vontade, haver curiosidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Como é que me descreves essa jornada, digamos assim? Pá, é uma jornada, como, acho que como vocês chamaram, bastante. Anfíbio é um adjetivo curioso, porque o anfíbio é aquele bicho que está confortável em dois ambientes diferentes. Ele não pode ser muito perto da água, mas ele vive e reproduz-se e respira fora da água, não é? Ele tem esta vida dual. E acho que no meu caso, foi talvez até um bocadinho mais do que dual, porque eu passei por bastantes coisas diferentes. Isso deixou-me muito confortável com a mudança de meio. A mudança de meio significa não só mudar o que nós estamos a fazer, mas as pessoas com quem estamos a falar, os ambientes que nós estamos a frequentar, os contextos, os dogmas, as coisas parvas de cada sítio. Tudo isso faz parte de qualquer mudança e nós, por um lado, acho que ficamos bastante mais tolerantes com a diferença. Porque os surfistas têm ensinamentos brutais para umas coisas, têm umas parvoeiras para outras, e é verdade. E, e os ginastas, igual. E os músicos, igual. Todos têm as suas ideias fixas, todos têm os seus erros, todos têm as suas virtudes, as suas valências, e portanto, de repente, nós mudamos de sítio e conseguimos, se tivermos um bocadinho de pensamento crítico, que eu acho que também se ganha, convivemos coisas diferentes, não é? Que é Claro. porque é que aqui estes gajos, salvo seja, dizem que eu tenho que fazer as coisas desta forma, se no outro sítio, no outro contexto, no outro mundo a que eu pertenço, que eu vivo, hum, uma coisa análoga, uma coisa parecida, igual, é feita de uma forma completamente diferente e resulta. Porque é que esta tem que ser a certa? Ou seja, isso acho que é o pensamento crítico, é mesmo isso, é nós questionarmos as ideias dadas, as ideias que nos são tipo, isto é assim porquê? Porque é assim e isso foi assim. Não, o pensamento crítico é dizer não, mas podia ser assado. Exato. Por um lado, se nós tivermos esse tipo de pensamento crítico, nós também conseguimos aceitar que as outras pessoas que não viveram outras experiências achem que isto é assim e está tudo bem. E, bem, fica uma diferença latente que faz parte e que ainda bem. Não sei, acho que talvez seja assim, o ensinamento de mudar muito de vida é que ser diferente é porreiro. Olha, bem dito. Entretanto, ainda em relação ao surf, até porque ele ocupa uma grande importância e uma grande relevância na tua vida, não é? De duas maneiras diferentes, não é? Portanto, temos um primeiro momento em que há um João Cobb super focado nos campeonatos, aí pelo caminho profissional, e depois um João Cobb que pá, dá a conhecer spots no YouTube pá, apropriados para o surf, ou seja, num contexto mais de lifestyle. Aqui a minha pergunta é, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos estão a ouvir, se podias resumir aqui um bocado o teu percurso, o teu trajeto no surf profissional. Ok, então, como quase todos os miúdos que mais tarde às vezes enveredam por caminhos diferentes no surf, eu comecei pela competição e acho que é uma escola muito interessante porque nos dá as bases para nós depois podermos aproveitar, seja que tipo de condições no mar Uhum. existirem à nossa frente, porque temos técnica. Competição é mesmo isso, não é? Nós queremos ser melhores que os outros, em geral, do que os outros, mas isso significa que nós temos de ser melhores que nós próprios, porque os outros muitas vezes são melhores e há sempre melhores.
Portanto, nunca deixa de haver um termo de comparação ah, acima de nós e ao qual nós queremos chegar, digamos assim. E portanto eu fiquei confortável dentro do mar, tinha objetivos ambiciosos ao nível competitivo, porque acho que era pelo menos uma pessoa muito competitiva. Não gostava nem, tipo, não gosto de perder. Hoje em dia é na boa, mas não gostava de perder no Monopólio. Tipo, não queria perder no Monopólio. Era uma pessoa diferente, eu tenho noção disso, do que sou agora, sem dúvida. Ahm, mas depois, mais tarde, ou seja, quando tu tens 12, 13, 14, 15 anos, tu só queres é. Pá, sendo um surfista, aquilo é muito viciante. Para qualquer pessoa que esteja a ouvir isto e que faça surf vai entender o que eu estou a dizer. Aquilo é um. Tu sabes, não é? Aquilo te chama e às tantas estás. Ele estava a pôr um patamar tipo brutal. Mas é verdade, Sim, tu gostas de é. fazer surf, fazes surf, portanto percebes Sim. a satisfação que dá estar dentro da água. Pá, e quando tu és um puto que até é bom a fazer aquilo, que até tem resultados, que até as pessoas dizem que aquilo pode correr bem e tu vês, há uma série de motivações à tua volta para tu quereres fazer aquilo bem. E fazer aquilo muito, mais do que tudo. Só que à medida que eu fui crescendo e continuando a estudar e achando que havia montes de coisas, eu era aquele gajo que ia à escola e gostava das aulas, tipo, gostava mesmo de estar ali. Posso confirmar. E de estragares os meus livros também. Lembras? Estragar os Estragaste meus livros, porque depois surfava nos livros dela, fazia assim uma ondinha com o caderno, punha uma caneta aqui e ficava a surfar os livros da Kika e rebentava-lhe com os livros todos. Ela que era toda de artes, não é? Fazia cenas bem bonitinhas, estava tudo sempre bem. Chegava ao fim e tinha. Enfim, éramos putos, não é? É fixe. Mas isto para dizer que gostava bastante, não só de estar na escola pela parte social e não sei o quê, mas mais do que isso, tipo, eu gostava das aulas de história, eu gostava das aulas de português, gostava das aulas de matemática, achava, tipo, a lógica por trás da gramática, eu achava aquilo brutal, mas ninguém curte. Eu até curtia daquilo. E era música ao mesmo tempo, ou seja, havia ali uma série de coisas na minha vida que me foram despertando muitas curiosidades que o surf, de uma maneira um bocadinho triste, me começou a matar. Me começou a castrar essas possibilidades, essas curiosidades que eu tinha em relação, por exemplo, a viajar imenso por causa do surf. Tive essa sorte de, bem, havia campeonatos do mundo ali, havia para os juniores europeus aqui, havia viagens tipo para captar conteúdos ali, 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 ali. Eu estava sempre de um lado para o outro, e eu não viajava para os sítios, eu viajava para as ondas dos sítios. O que é triste, na minha opinião, porque eu tinha uma série de coisas que eu queria explorar nas minhas vivências e tinha a sorte de estar tão próximo dessas vivências e depois tinha que ir treinar, ou tinha que ir filmar, ou tinha que ir competir, ou tinha que whatever. E tem que ser assim necessariamente. Não é um. Ou seja, tu podes tentar sair um bocadinho da zona do campeonato quando não há campeonato, mas há campeonato a maior parte dos dias, então tu não podes sair dali. Hum, é uma característica de tu quereres ser o melhor a competir, seja lá o que for, é que terás que abdicar de uma grande parte das coisas que às vezes são normais para toda a gente, vida social, Erasmus, sair à noite na sexta, e quando, por exemplo, viajas, não vais, se estás em, vamos supor, estás aí em Inglaterra e tens um campeonato em Newquay, e não podes ir a Londres 2 dias ver, ver a cidade, passear um bocado. Não podes. Tens lá o campeonato. Quando acabar aquele campeonato, 2 dias depois estás em França, 3 dias depois estás em Espanha. E portanto, eu senti que o surf era incrível, adorava fazer surf, mas não daquela maneira. E começaram-se a juntar uma série de elementos na minha vida que eu queria agregar, mas não sabia de como. E tenho muita sorte em ter um pai que é marketeer e que a vida dele é criar marcas, é criar conceitos. E ele percebeu esta minha frustração. Por acaso apareceu um projeto que nós íamos gravar com a Bondi que se chamava Express Challenge, porque eu já tinha estas muitas coisas, não é? Tipo música e tudo mais, que demorou 1 ano a acontecer. No fundo, eu ia trocar de vida com pessoas que viviam vidas muito intensas como a minha, mas vidas que eram completamente diferentes da minha. Tipo um pastor, um chefe, um calceteiro, um pescador, pessoas que tinham coisas intensas na sua vida, mas que não tinham nada a ver comigo. E trocávamos de vida por um dia. Só que isto demorou. E nesse processo eu comecei a pensar, calma, se há alguém interessado
em comprar esta minha outra parte, que é uma parte que eu até gosto de comunicar, por causa da música. Eles sabem disto que eu sou músico e, enfim, porque é que eu não posso tentar pegar nisto e transformar isto numa coisa que faça sentido? E o meu pai ajudou-me muito nesse primeiro processo de, bem, então vamos lá tentar entender o que é que são as coisas que tu gostas, como é que isso se transforma num modelo de negócio e como é que tu podes viver a vida que tu queres sem, sem teres que abdicar de algumas dessas coisas que tu gostas. O que eu percebi é que tive que abdicar da intensidade com que eu faço as coisas que eu gosto, porque tudo se vai complexificando, não é? O surf vai ficando cada vez mais complicado à medida que as pessoas treinam mais e mais e vão se profissionalizando, de repente o nível aumenta muito. E tu, se és músico e surfista e estudas na faculdade e crias conteúdo e nananã, não consegues acompanhar, não há tempo, não há energia, não há nada. Mas acho que a contrapartida foi eu não tive que abdicar completamente de nada das coisas que me apaixonavam. Então, bem, foi o trade-off que eu fiz, mas passou por aí. Queres fazer tu ou faço eu? Não, podes fazer. Pronto, mas isto então, também para percebermos um bocado, pronto, já falámos aqui um bocado a nível do teu percurso como surfista, mas a música também apareceu, e também já referiste, também apareceu muito cedo. Isto também foi uma coisa que foi incutida pelos teus pais? Foste tu que quiseste ter isto sozinho? Como é que esta paixão cresceu em ti? Bem, eu sempre tive músicos em casa. A minha mãe é pianista hoje em dia, ela é diretora do conservatório. O meu pai sempre foi músico também, então todos os fins de semana havia ensaios de cantores líricos que iam para lá dar gritos e eu ouvia tudo, ou seja, cantores líricos, solistas que a minha mãe acompanhava, havia concerto no Bianca Fiori, no hotel, na altura era a minha mãe que organizava, então os músicos iam todos lá para casa a seguir. A música sempre esteve lá e sendo a minha mãe na altura não diretora, mas professora no conservatório, eu passava pelo conservatório. Mas eu achava aquilo uma coisa, eu era surfista e ginasta, não é? Era atleta. Ele fazia tudo ao mesmo tempo, sim. E, e aquilo era fora, tipo, eram outras pessoas, era outra malta, outra vibração, sei lá, não sei como é que é de descrever. Era outro mundo, era uma coisa que não era. A minha imagem de mim próprio, naquela altura, não conseguia abarcar a música. Até que a minha irmã começou a tocar, que ela é um ano mais nova do que eu, e começou a tocar violoncelo. E eu fui acompanhando, tipo, o progresso de uma pessoa que estava muito próxima de mim e que era igual a mim. Tinha a mesma idade que eu, vinha do mesmo sítio que eu, e de repente ela começou a fazer umas coisas giras com o instrumento. E eu, tipo, isto é fixe, vou, também quero. E tinha uma condição, porque como eu era atleta e como era um puto parvinho, nesse sentido de tenho que ter, tipo, tenho que ser o machão, estás a ver? Dentro de tudo. O machão Exato. da família Bem, como disse. eu também não gosto de perder monopólio, eu também não vou ser pior que a minha irmã nisto. Foi um Não. bocado isso. E a minha coisa é, o pior é tipo, pior é maior, não é? Tipo, o pior é mais pequeno. Tipo, eu tenho que ter uma cena que seja, que toque mais alto, que seja tipo mais pujante e tal. Só que não há nada muito mais pujante que o violoncelo, aquilo ainda é grande. Já começa a ser chato, por exemplo, de transportar. Há um contrabaixo, que é, pá, que é um monolito, é uma cena enorme, complicadérrima de transportar, e eu hoje em dia quando penso em ser orgulhoso e ser uma pessoa tipo a trazer à baila essa essa coisa parva do macho latino, eu lembro-me deste exemplo que é não queiras ser o macho latino porque senão vais ter que andar com um contrabaixo para o resto da tua vida às costas, portanto escolhe o pífaro. Mas pronto, lá fica o contrabaixo, eu adoro, é um instrumento maravilhoso, é lindo. Mas dói nas costas quando se leva de um lado para o outro. Acredito. Ah, Estou com e, uma imagem dele, tipo prancha de surf, tipo com trabalhos, tudo tipo ao mesmo tempo. Yeah. Não, tipo, Às vezes acontecia. Exato. e diz-me uma coisa, tu onde é que crias que és mais talentoso? É no surf? É na música? Seria na ginástica? Não Como é que te faço ideia. avalias? Qual é que é a avaliação que fazes de A música sai mais fácil para mim em algumas coisas. Ahm, eu, eu confesso que eu não sei dizer. O talento o talento é um conceito muito complicado, porque o que é uma pessoa ter talento? Uhum. É difícil perceber, porque há pessoas que têm o surf, por exemplo,
ou a música, estudar, são atividades que têm muitas variáveis. Tipo, ah, se eu não tiver a maior facilidade, por exemplo, para ter flexibilidade, que é uma coisa que não vem na minha genética, Exato. mas tiver facilidade para ficar 8 horas concentrado numa mesma coisa e a pessoa ao meu lado for exatamente o contrário, for super flexível, mas não tiver uma dificuldade em se concentrar, genética, que acho que é o talento está associado a isso, não é? É o que vem connosco já. Exatamente, exatamente. Hum, quem é mais talentoso? Eu tenho muita dificuldade em responder. Portanto, acho que isso tem tudo muito a ver com upbringing, tem tudo muito a ver com. Talento é difícil. A música em algumas coisas sai muito fácil, o surf em algumas coisas sai muito fácil. Não sei, não consigo mesmo responder. Entretanto, lá está, também podemos observar que lá está, tens as tuas rubricas, né? Ou seja, uma espécie de reportagem, que era uma espécie de behind the scenes, digamos assim, do circuito nacional. Como é que surgiu esta ideia? Numa prateleira de supermercado a ir buscar brócolos. Foi mesmo assim. Foi dessa maneira? Foi. Estava a ir buscar Desculpa bem. brócolos a fazer compras com o meu pai e lembrei-me que há um programa parecido internacionalmente que se chama Two Notes. Fazem a mesma coisa, mas no circuito mundial. No circuito mundial. Só que é numa lógica diferente, porque quem faz é um repórter que, apesar de ser amigo da malta, não é um deles. E eu tinha esta cena de pá, eu sou competidor, tipo, quero o mesmo que esta malta, dou-me com eles desde que tenho 8 anos, Uhum. mas também gosto disto, de contar conteúdos, Conta a de história. contar histórias, Uhum. e no fundo lembrei-me disto, não sei qual é que foi. Há uma cena na psicologia que se chama impulsão, que é tu passares de uma ideia para a outra através de estímulos que a ideia anterior te deu. Eu não sei o que é que o brócolo tem a ver com o behind the scenes de um campeonato, mas foi mesmo aí, isso foi super espontâneo. Tipo, e se eu fizesse isto, não sei o quê? Estava com o meu pai, pai, e se eu fizesse isto? Ele faz. Liguei ao produtor que trabalhava comigo e que trabalha comigo ainda, a White Flag Productions, e que fazia já o Riding Portugal, que é pronto, um dos programas que eu faço. Uhum. E disse-lhe: Olha, se eu levar uma GoPro amanhã, porque o campeonato era amanhã, no dia seguinte, não é amanhã. Ah, se eu levar uma GoPro para o campeonato e não sei o que, tu editas, e ele: pá, isso não vai funcionar porque eu já tentei fazer uma cena assim e eles não se abrem, e eles não soltam a franga e nananã. E eu: tá bem, mas vá lá, bora lá. E ele: tá bem, eu edito. Se tu coisas, eu acredito e eu edito. E pá, e o primeiro correu logo muito bem. No ano a seguir arranjámos um patrocinador para aquilo, que foi o Mel, que era o patrocinador do campeonato, e disse: pá, é mesmo isto que nós precisamos para comunicar. É tipo, porque isto é uma maneira de levar o surf dos surfistas que falam surfês, literalmente, e que não se percebe nada do que eles estão para ali a dizer, para toda a gente. Toda a gente ri das mesmas piadas. E é uma maneira de desconstruir aquilo. Tipo, estas pessoas que são vistas por muita gente como ídolos, Uhum. enfim, são surfistas, não é? A malta, quem gosta de surf e os melhores surfistas nacionais são pessoas que eles admiram, mas às quais não conseguem chegar, porque estão dentro daquela bolha do surf competitivo e tal, e tu tiras aquilo dali e passas aquilo para toda a gente. É o objetivo. Não, pá, eu mesmo super interessante. Eu lá está, pude dar uma olhada, achei mesmo super intrigante. Nessa altura, acredito que se calhar já estavas não tanto dentro daquilo que é competição, ou ainda estavas? Diz-me se Estava, estiver, estava. se estiver enganado. Por lá está, e a minha curiosidade era saber como tinha reagido na altura, lá está a comunidade do surf, não é? Ou seja, porque tu és este pá, jovem talentoso, pá, talento super emergente, não é? Fazer acontecer cenas. E eles viram alguma, ou seja, como é que eles reacionaram, ok, com essa tua ideia na altura? Houve um bocadinho de tudo. Uhum. Há muita gente que ainda hoje acha que eu devia era, tipo, focar e ir fazer o WQS e tal. Hoje em dia a maior parte das pessoas reconhece, e eu próprio reconheço em mim, Uhum. isso, tipo, o meu verdadeiro talento é agregar, é desconstruir as histórias dos outros, os mundos dos outros, e transformar isto numa linguagem inteligível para toda a Uhum. gente. Hum, eu, sei lá, se eu puder ter uma missão no mundo, talvez seja essa. Mas na altura foi super chocante para a maior parte da malta, até porque há uma parte burocrática, profissional, comercial, comunicativa e tudo mais associada a isto que os surfistas na altura não perceberam.
porque é que eu não estava a ir a surfar para ir a uma reunião com um cliente que não tinha nada a ver com surf, porque é que eu passava a vida no computador e acreditava mesmo naquilo. Bem, começar um projeto do nada é uma coisa que não se faz. A malta estranha bastante. Mas acho, ou seja, isto não é por ser no surf, isto é qualquer pessoa que queira dar um passo fora da sua bolha, Uhum. ah, mesmo precisando da aprovação da bolha, que é o caso, eu sou surfista e gosto de ser surfista e pertenço àquele mundo e sinto-me parte deles. Mas a bolha vai reagir sempre e muitos até vão desacreditar o que tu estás a fazer. No caso do campeonato foi engraçado, de repente eu apareci com uma GoProzinha pequenina e a filmava assim e eles percebiam que eu estava a coisa e às vezes até me dava o discurso. Mas rapidamente a malta esquece, porque está ali um bacana que cresceu com eles a vida toda. Ok, está com uma GoPro, bora só conversar. E depois isto começou a sair, eles até começaram a achar piada, estás a ver a coisa? São sempre os mesmos 40 personagens, porque o circuito vai mudando, entra um, sai um, mas o core vai-se mantendo mais ou menos igual. Então a malta começou a querer fazer. Alguns deles querem aparecer, vêm ter comigo, olha, tens que vir filmar aquela cena, não sei o que aconteceu ali. E lá vou eu com a minha chinchila, que é o microfone, aqueles que tem o gato morto, não é? Tipo, assim, lá vou eu com a minha chinchila a abanar com em cima da GoPro. Esta foi assim. Foi assim que aconteceu, não? Porque lá está, isto abriu-te portas para outros projetos, entendeu? Ou seja, vi que também estavas associado à TAP, não é? Com o Ride in Portugal. Como é que surgiu na altura e como é que foi também o processo de fazer tudo isso? Esse foi o grande projeto. Hum, é o meu maior projeto, sem dúvida, e o que mais frutos deu, acho eu. E é o projeto à volta do qual tudo gira neste momento, porque acho, acho que as pessoas que me conhecem, maioritariamente conhecer-me-ão através desse projeto. Hum, e ele foi também o primeiro projeto. Ele já está comigo há 5 anos. Ou seja, nós fizemos, não, mentira, 4 anos, mas fizemos 2 anos de a primeira temporada, que foram 8 episódios. Foi uma luta brutal de provar às pessoas que eu ia fazer uma coisa inovadora ao contar histórias, e história, e culturas, e comidas, e pessoas, e gastronomia, e Portugal, através de uma prancha de surf. Isto era inovador por um lado e era mais do mesmo por outro. Tipo, este gajo vai surfar a Portugal e lá vai tipo, fazer umas imagens, a dar umas garfadas em cenas e está feito. Tipo, é isto. Uhum. Ou seja, mais do mesmo. E por outro lado, este gajo vai falar de história sendo surfista. Quem é este gajo para falar de história? Tipo, havia Exato. estes dois problemas e as pessoas acharam muito giro. Que fixe, tu és músico e surfista ao mesmo tempo, porreiro. Queres vir apresentar? Quero. Olha, e quanto é que isto custa? Isto custa não sei quantos milhares de euros. Pá, muito bom, meu. Dá-lhe aí. Tipo, foram 30 reuniões, foram reuniões péssimas, desmarcações, esquecimentos, centenas de e-mails, ou mais, sei lá. Mas o conceito foste tu que o criaste. Sim, foi a partir da ideia do meu pai, ou seja, da ideia que eu e o meu pai, a que eu e o meu pai chegámos, não é? Nessa altura que eu estava ali em definições do que é que eu ia fazer, surgiu esta coisa do surfista que conta histórias, porque isso era possível, era um agregador ótimo de vários temas. Claro. E não limitava principalmente a minha curiosidade, vá. Um, e a partir daí, como é que nós materializamos isto num projeto vendável, numa coisa que se possa transformar numa cena? Ou seja, ok, fixe, agora, a partir de agora queres ser este gajo. Como é que isso se materializa? Materializou-se no Riding Portugal, que até era o Riding Europe, que foi uma ideia que as coisas nunca se fazem sozinhas, não é? Nem Claro. somos nunca só nós. Exato. Dificilmente somos só nós. Portanto, o Nuno Bandeira, que é o White Flag, foi quem veio a produzir o Riding Portugal. Depois tinha uma ideia de ir surfar aos spots da Europa mais conhecidos, todos, e fazer tipo uma série sobre isso. E eu peguei nisto, transformei no Riding Europe, que era, em vez de ir só a Hossegor, em França, era ir principalmente a Paris e um bocadinho a Hossegor. Ou seja, à procura de ondas vamos encontrar outras coisas. O mote era este. E depois transformámos isto numa coisa para Portugal porque achámos que fazia mais sentido começar aqui, visto que o nosso país lá fora estava com todos os galardões que tem ainda hoje, não é? Estava uma coisa super, super na moda, super
bem, e ainda bem que isso aconteceu, porque eu achava que conhecia Portugal e não conhecia Portugal, agora eu conheço Portugal. Pois, eu acredito. Qual é que foi assim a cidade que tu mais gostaste ou que te surpreendeu em termos de pessoas ou de gastronomia, o que tu quiseres, de uma cidade que tu chegaste lá e ficaste mesmo tipo, porra, as pessoas deviam saber que isto existe e deviam vir aqui. Hum, pá, Ou és, são se milhentas. quiseres. Exato. São milhentos sítios, mas olha, estive agora em, se eu não me engano, Alvito, que é Alentejo profundo. Eu posso estar enganado, eu confundo imensas terras, mas bem, espero não estar enganado. Alvito. Ah, as mais recentes vêm-me mais à cabeça, não é? Mas Alvito é um sítio. Primeiro, eu acho que era o único sítio em Portugal que ainda não tinha Covid. Nunca. Engraçado. Mas Sim, isso nada a ver com a ah, razão pela qual aquilo é brutal. É uma terra do canto alentejano. E, no fundo, há lá um sítio onde a malta vai, espontaneamente, que é uma espécie de rota-museu, onde estão penduradas nas paredes, tipo, os arados com 200 anos, enfim, peças para trabalhar no campo com centenas de anos. Eles explicam, se tu perguntares aos velhotes, eles sabem o que é que as coisas são, mas está só lá tudo. Tipo, uma coisa um bocadinho ahm, até assustadora, porque há tanta coisa pendurada nas paredes que parece que de repente cai uma, caem todas e o bar fica todo de pantana, o restaurante fica todo de pantanas. Tu grelhas as tuas coisas à lareira, tipo, vais buscar uma carninha e pões à lareira, lareira mesmo, exato. pões a grelhar e alguém puxa uma moda, faz o ponto de uma peça qualquer de canto alentejano, de uma moda, e o restaurante inteiro responde ah, a cantar, porque são todos pessoas que estão muito familiarizadas com esta forma de arte e enfim, ah, o canto alentejano tem um poder brutal porque são homens a cantar com uma colocação de voz qualquer, que aquilo sai com uma pujança brutal, em coro e em uníssono, ou seja, é tudo uma mesma voz, sem ajuda de nada destas coisas, não é? Tipo, é poder humano, pá, que transpassa, é uma coisa, passa, leva-te. Não, Há muitas coisas, enfim, eu podia não me calar aqui com histórias do Riding Portugal, mas nós não devemos ter tempo para elas todas. É verdade. Não, eu sou, eu sou alentejano, by the way, então reconheço Ah, é? perfeitamente aquilo que tu estás a comentar. Lá está, também pude ver através do teu website, não é, que também tens experiências lá fora de viagens, Amazônia e tudo mais. Do estrangeiro, qual é que é aquela que te mais marcou? É a Amazónia, sem dúvida nenhuma. Ahm, Foi uma viagem que eu fiz sozinho, ou seja, eu queria não ter amarras, honestamente, para poder ir, e eu sei que às vezes solto, solto-me um bocado nesses sítios, tipo, Uhum. não tenho, se encontrar alguém que alinhe nas minhas coisas lá, e eu sabia que provavelmente iria encontrar, não sabia era quem acabou por ser, mas bem, quem está na Amazónia por algum motivo não se vai fazer 3 barcos e 16 horas de carro até um sítio inacessívelzíssimo com estás literalmente a 6 horas de qualquer tipo de transporte de rede. Ou seja, acontece alguma coisa, são 6 horas no mínimo até tu conseguires falar com alguém a dizer aconteceu-me isto. Portanto, são pessoas que provavelmente estão preparadas para conviver com aquilo. E bem, fui sozinho, fiz amigos, eram amigos novos todos os dias, porque iam uns, voltavam outros. Por acaso, os primeiros amigos que eu fiz foram logo malta do Porto, não sei como. Estou na Amazónia profunda, vou dar um mergulho no rio, tipo, mal cheguei, e tal, não sei o que, não, eu, mano, Portugueses aqui, meu. vocês são Pá, portugueses, qual é que é a eles, probabilidade? Mas lá está, por acaso é curioso, meu, porque há sempre um português em Tá, qualquer estamos sítio. em todo lado. Tipo, Eu- dizem que os chineses são. Pá, eu acho que nós somos piores que os chineses às vezes. Tipo, E é épico. pá. Tive uma não quero me desfocar muito, mas tive uma em Praga que estávamos aos gritos, não sei o quê, e há lá um gajo ao fundo, que, tipo, depois acabou por ir jantar à nossa casa, é sempre assim, não é? Mas acabou por ir jantar à nossa casa no Interrail, tipo, começou, e foi o Éder que os. Aqui podes dizer as neiras. Posso dizer tudo? Sim, sim, Podes, aqui aqui não há podes, censura, aqui aqui não há podes. censura. Podcast maravilhoso. Enfim, mas Vale tudo. pronto, fui à Amazónia, encontrei esta malta, as pessoas iam mudando não sei o quê, e eu fiz as experiências normais que se fazem no Lodge, digamos assim, que é tipo um sítio, que era só um sítio, eu escolhi este sítio especificamente porque era só um sítio a operar naquele.
em toda aquela região, que são, enfim, milhares de quilómetros quadrados, onde só há um lodge. Então tu tens, no máximo, 2 barcos no rio, de cada vez 2 barcos que dão para 7 pessoas cada um. Então é uma coisa mesmo, tipo, está bem tocado aquilo. Não... vi uma garrafa de plástico no rio uma vez, foi provavelmente um ribeirinho, que são as populações locais dali que moram ali, que mandou. E foi uma confusão aos olhos. Aquilo foi tipo uma lança a passar por mim, tá a ver? Foi tipo, bora apanhar, bora apanhar. Apanhámos, não havia lixo. Que é uma coisa, se nós pensarmos bem, qual é que foi o último sítio que nós já nem olhamos para aquilo, porque é tão normal haver vestígios de humanidade nos sítios que nós já nem ligamos. E na Amazónia, ali onde eu estava, não havia nada disso. Mas já tinha feito as atividades todas e tudo mais, e tinha ficado muito amigo do guia, que era o Revelino, tinha a minha idade e pá, tinha ficado amigo dele, não é? Nós tínhamos construído uma prancha de wake surf, cortámos uma árvore, cortámos a árvore toda, não sei o quê, transformámos aquilo numa prancha e meti o gajo a fazer o wake surf pela primeira vez na vida dele, que ele nem sabia o É que é que que ele também é era. artista, percebes? Este homem, Ah sério. pá, médio, e os gajos eram uma máquina, fizemos uma prancha à machetada. Os gajos tinham machetes, tipo pimba, 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 e transformaram aquilo numa prancha com quilhazinha, uma quilha e tudo. Mas pronto, tinha ficado amigo do rapaz e disse-lhe: olha, eu já fiz quase tudo o que há para fazer aqui que vocês, entre aspas, vendem. Até já fizemos uma prancha e eu quero fazer outra coisa, tipo, eu quero fazer uma coisa que ninguém tenha feito e quero que tu me leves. E ele disse, porque eu ia ficar sozinho com ele, ou seja, os turistas iam todos embora e eu ia ficar mais uma noite, mais 2 noites. E ele disse-me, tipo, tens a certeza, olha que nem toda a gente alinha nisto, tipo, os meus amigos de cá não alinham nisto, eu costumo fazer isto sozinho e nananã, eu tipo, tenho a certeza. E ele, então olha, vamos almoçar e quando acabarmos de almoçar, entramos na canoa, não vamos levar nada, só vens, só, leva o que tu quiseres, mas tipo, a ideia é vamos naquela canoa, era uma canoa também desta mesa, um bocadinho maior que esta mesa para caberem 2 pessoas, tipo, tinhas isto, ou seja, tinhas 2 dedos de espaço entre a borda da canoa e a água, ou seja, estavas sempre assim, entrava água para dentro da canoa, estás a ver? Vamos levar uma espingarda, um arpão e 2 canas de pesca e é isso. E vamos embora. E temos que passar 2 dias na floresta. E como é que foi essa experiência? Pá, foi avassalador, foi gigante. Porque, tipo, caiu uma tempestade gigante na primeira noite e nós tivemos que ir esconder-nos para um sítio que eles chamavam o Hotel Selva, que era uma antiga casa que estava lá abandonada, que era uma casa de madeira, portanto tinha caído toda, era só uma plataforma. E fomos esconder por baixo dessa plataforma. Obviamente chovia, mas chovia um bocadinho menos. Fizemos uma fogueira e esperámos. E de repente era completamente de noite, e nós não tínhamos apanhado nada para comer. Tínhamos deixado umas canas de pesca num sítio tipo amarradas. Quando vimos que a tempestade. Tu na Amazónia, aquilo é muito, dependendo do sítio onde eu estava, pelo menos, é muito plano e tu vês horizonte de árvores e por isso consegues ver as nuvens muito, muito, muito longe. Então antecipas as tempestades com quase 3 horas. Começámos a ouvir trovoada e não sei o quê quando estávamos a apanhar gafanhotos para começar a pescar. Tipo, tinhas que apanhar os gafanhotos, tirar-lhes as patinhas e guardar numa garrafa para depois meteres na cana, no anzol. Isto faz-me quase lembrar, e desculpa interromper-te, lembras-te daquele gajo que era documentários ou uma série de programas que existia de O Bear Survivor? Grylls. Exatamente. Você super lembrado. Pronto, mas eu até considero uma pessoa que até se safa na vida, mas isto era ele. O Revelino é que sabia tudo e eu estava só a seguir ordens e só estava ali com a tranquilidade com que estava porque estava com uma pessoa que mandava na selva. O homem tipo fazia assim e respondia um jacaré ali, ou ele começava a falar para as árvores e vinham os macacos ter connosco. O homem era tipo, ele era o rei da selva. O rei da selva. Pá, e pronto, estávamos a fazer isto, fomos nos esconder e às tantas era noite cerrada e nós não tínhamos comida e tínhamos que ter comida. E foi tipo, bem, vamos caçar. Então saímos com a canoa, estamos a meio do rio e ele começa a fazer um barulhinho e diz-me, ouviste? Eu ouvi o quê? E ele faz outra vez. Pá, eu ouvi, tipo, olha, era um som mais grave do que a tua voz, meu. Isso é raro, mas era. Pá, um som, meu, parecia que aquilo vinha do inferno diretamente. Estás a ver uma coisa? Meu, o que é isto? O que é que está a passar? Não sei o que é. Isto é um crocodilo, pai, com um jacaré, pai, com 5 metros.
E eu estou bora bazar, tipo. E eu, não, calma, está bem de longe, não sei o quê, não te preocupes. Eu já tinha visto jacarés minimamente grandes, portanto, pá, e não, nenhum tinha feito este barulho. Isto, acho que era pelo que eu percebi, isto era tipo um macho a fazer o chamamento que eles fazem para as fêmeas que reverbera a água por baixo. É um som tão grave que a água trepida. Tipo, é uma cena muito sinistra. Mas eu não vi isto era noite cerrada e tanto é que este barulho aconteceu e calou-se a floresta toda. E a floresta é uma chinfrineira do pior. Tipo, é macacos, passarinhos, insetos, é tipo, uma barulheira do caralho. Pronto, e seguimos viagem, metemos-nos para dentro do Igapé, Igarapó, não me lembro o nome. É tipo uma parte da floresta que está submergida, tem 2 nomes diferentes porque são características diferentes. E entre os ramos de uma cena eu vejo um olhinho e eu, Rovelino, tipo, olha ali. E ele, pois, está ali um. E eu, tu sabes fazer? E ele, sei fazer. Então bora apanhá-lo. Fomos lá, ele pegou na machete, pumba, deu-lhe uma cacetada e pronto, tiramos um jacaré dentro d'água, jantámos um jacaré, tipo um crocodilo. E depois fomos à pesca. Bem, a cara da Francisca agora. Morri agora, tipo assim. Não era um crocodilo muito grande, era um crocodilo mais ou menos juvenil. Lá há muitos. Tu tiras uma pedra, provavelmente acertas no jacaré, aquilo ali está protegidíssimo. E nós estávamos realmente a viver da selva. Tipo, Exato. se nós caíssemos à água, eram eles que nos comiam. Tipo, um bocado por aí. E depois nós parámos a canoa tipo, num sítio em que era assim mais baixo, porque ele viu um peixe e tentou dar-lhe uma arpoadela, só que não conseguiu. E saiu da canoa a pé, tipo descalço, para ir à procura do peixe que ele já tinha ferido, e deixou-me lá sozinha com uma cadelinha, que era a cadela dele, que era Maggie, lembrei-me. E eu fico com a Maggie às tantas percebe que não está, é uma cadelinha micro, não é? Sim, sim. Começa a perceber que o dono não está lá e começa e aquilo é uma terra de onças, de jaguares. Ou seja, tu tens um bicharoco enorme que come os cães e come as galinhas e come os porcos e come tudo o que tu tiveres ali. Aquilo, alguém já perdeu alguma coisa por causa de um jaguar. Inclusive um dos gajos que estava lá, que trabalhava no lodge, quase tinha morrido com um jaguar, que tipo, ele estava com um cão ao lado, o jaguar entrou, pumba, apanhou no cão, basou. É um leãozinho. É um leopardo, mas não é. Aliás, é o bicho com a dentada, é o felino com a dentada mais forte de todos os felinos. Ele, ao contrário da maior parte dos felinos que asfixia as presas, morde no pescoço, ele morde no crânio e rebenta com o crânio. Era tipo uma cena forte o suficiente para tipo comprimir. Bem, não vou ser tão gráfico. Claro. E eu fico sozinho com uma cadelinha a guinchar na mão, tipo ao lado da margem. E eu não vejo o bacana. Aí foi o momento mais assustador da minha vida, mas também foi o melhor momento da viagem, acho eu, porque tipo, eu comecei a pensar, tipo, a apontar a minha lanterninha de testa, aquelas de mineiro, que é ótima para ler e para montar tendas, mas não se vê nada. Tipo, ficou um clarão com 2 metros à tua frente, faz pior do que melhor. E eu pensei, bem, eu não posso fazer nada. Se alguém me quiser comer, vai-me comer. Eu não posso fazer grande coisa, portanto, eu vou fechar os olhos e vou ouvir tudo e vou... Pá, seja o que Deus quiser, tipo, ninguém sabe que eu estou aqui, não falo com ninguém há uma semana. Se eles souberem é só amanhã, já não estou cá para contar a história, portanto vou fechar os olhos e pronto. Pá, fechei os olhos e acho que foi o momento mais transcendente da minha vida, foi uma coisa brutal. Tipo, estava a tremer de medo, desliguei a lanterna, estava a tremer de medo, estava a ouvir tudo e estava a perceber-me que estava na Amazónia. Foi tipo uma revelação brutal. Estou aqui, tipo, e sou uma coisa mais na floresta, sou um cogumelo. Se alguém me quiser vir comer, estou aqui parado. Se ninguém me comer, eu vou jantar um jacaré que me comeria se quisesse. Ou era um jacaré pequenino que ele não me conseguia comer, mas a mãe conseguia. Depois lá o Revelino voltou, fomos, jantámos o jacaré, fizemos o jacaré à fogueira. No dia a seguir fomos pescar piranhas, foi uma experiência estúpida. Então pronto, a Amazónia foi claramente isto tudo para dizer que a Amazónia foi o melhor sítio onde o João já desculpem, esteve. alonguei-me um bocado. Não tem problema, foi uma experiência inacreditável que eu tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir, ninguém nunca passou por isto, portanto, ainda bem que nos contaste essa experiência. João, relativamente agora, pronto, vamos sair um bocado da parte das histórias.
e para terminar aqui também, começámos aqui a terminar a nossa conversa, o que é que tu ambicionas com estes teus projetos? Que mensagem é que de certa maneira é que tu gostavas de começar a passar para as pessoas que veem os teus projetos? Eu acho que é a mensagem da diferença, ou seja, o surf é um pretexto, não é? Para eu ir descobrir o quão incrível o mundo é. Coisas destas, não é? Da Amazónia. E que preservar essa singularidade de que cada uma das coisas que tu vais explorando à medida que viajas e conheces e documentas e contas, hum, quão importante é isso? Quão importante é preservar e reconhecer que essas coisas diferentes têm um lugar no mundo, que nós eu também não sou daquelas pessoas tipo, não te metas na vida dos outros, cada um tem os seus valores e isso é assim. Não, nós podemos escolher os nossos valores, podemos escolher os valores pelos quais a nossa sociedade se rege. Mas reconhecer que ao nós partirmos nessa descoberta e ao mostrarmos isso, para mim eu estou a preservar ou pelo menos a identificar essa diferença e quão maravilhosa ela pode ser, principalmente se for contada na voz de quem a vive todos os dias. Nós às vezes, sei lá, vemos o cantalentejano de televisão e quem interpreta o que está ali a acontecer somos nós. Mas se tu perguntares à pessoa que canta, ela vai-te dizer como é que aquilo é para ela, como é que aquilo se sente, porque que aquilo é assim, quais é que são as origens daquilo. E tu vais ganhar um entendimento muito diferente das coisas do que se fosses tu a fazer essa análise. E pronto, esta experiência de fazer projetos tem-me levado a conhecer pessoas, viver coisas, a passar por culturas que acho que saber sobre isso enriquece todos nós. E diz-me uma coisa, meu, porque lá está, tu és um gajo que, ou seja, arriscaste, começaste também novos projetos, saíste da tua zona de conforto, não é? Para alguém que esteja agora a ouvir isto e também ambiciona criar a sua cena ou inclusive, lá está, arriscar mais, qual é que é o conceito que tu darias? Diria para fazer, mas para pensar no que está a fazer. Ter uma estratégia. Saber minimamente para onde é que está a ir. Não muda, não é? Tudo. Nós achamos que estamos a ir para ali, depois surge uma oportunidade, abre-se uma porta e nós queremos. É uma boa porta, ok? Eu não estava a contar com esta porta, é impossível prever o mundo. O mundo é bué de cenas. O que é o mundo é bué de cenas? Mas nós podemos ter um caminho. Então, quando nós temos uma ideia, bora pelo menos perceber para onde é que esse caminho vai e por onde é que nós vamos passar e antever um bocadinho que dificuldades é que podem existir para nós, quando elas aparecerem, sabermos que ok, eu estava-te mais ou menos a ver, estavas aí, eu sabia que tu ias estar aí. Portanto, bora aí, vamos conversar sobre o que é que se pode fazer neste momento. Mas ter uma mínima noção, porque empreender é brutal, ter ideias é brutal e é necessário, mas nós é um risco, tipo, é mesmo um risco. O que vocês estão a fazer é um podcast e se vocês abdicarem de outras coisas, vocês têm um custo de oportunidade aqui. Se vocês estão a abdicar de montes de cenas para poderem estar aqui a fazer isto. Se vocês não souberem que isto pode dar certo, não tiverem um plano para isto dar certo, vai ser só sorte ou azar. E portanto é fixe ter um plano minimamente para pronto, bora ter ideias, mas bora ter ideias boas, bora ter ideias pensadas. Pá, estão a ter, tipo, está a ser épico, obrigado. Olha, sério, ainda bem que estás a gostar. Olha, João, o que é que ainda está por fazer? Ei, tudo. É? Quase tudo. Assim uma coisa que tipo, se pudesses fazer amanhã, imagina. Olha, eu estou a Dão-te tentar. budget, dão-te tudo, assim. Estou a tentar começar um projeto agora que se chama Frequências e ele vai passar por Angola, Cabo Verde, Brasil e Lisboa e é contar a história da lusofonia através da história da música lusófona, do fado, do samba, do semba, da morna, para tentar, ou seja, nestes países, que são países de altas ondas, obviamente, a ideia é ir lá com o pretexto da prancha de surf, mas a prancha de surf vai-me levar à música. E a música vai-me levar à história que viajou, às vezes, em navios negreiros de um sítio para o outro. Exatamente. Tradições de esclavagistas e de escravatura que passaram de Angola para o Brasil e de Portugal para o Brasil e deram no samba ou deram no choro e
e do Brasil para Cabo Verde que deram na morna. Enfim, nós podemos, acho eu, explicar estas histórias que tocam tanto as nossas origens, não é? Tipo, isto acho que explica, por exemplo, o fado. Se nós tivermos que definir uma única característica que define Portugal, muita gente diria o O fado. fado, exatamente. É uma coisa tão íntima da nossa essência, da nossa nacionalidade, de onde nós vimos, que contar a história de tudo através dessa uma coisa parece-me legítimo, parece-me nobre. Acho que é isso. Pá, isso vai ser o projeto da tua vida, entretanto, porque Até agora, sem dúvida. imagina, já tinhas conseguido juntar cultura, gastronomia, Portugal, que é pronto, o sítio onde viveste mais tempo, e poderes apresentar isto também juntamente com o surf já era inacreditável. Então agora juntar ainda música, tipo, e a história dela, a mim parece-me inacreditável. Parabéns. Estou Veremos. não sei É como só que uma vai. ideia, para já. Exato, não interessa, só a ideia em si já é geral, tipo, já é boa no geral, portanto, pá, estás de parabéns. E pronto, Rodrigo, não sei se queres acabar aqui com a nossa última pergunta ao João. É verdade, ou seja, estamos a chegar ao fim. Olha, estava a adorar esta conversa aqui com o João Cobb. Última pergunta: qual é que é o teu wet dream? O meu Wet dream. wet dream. Olé. Pode levar isto onde tu quiseres. Tens liberdade criativa aqui. Epá, o meu wet dream era na Amazónia, acho eu. Ah, que bom! Era na Amazónia. Era na Amazónia. Era o que fosse, mas era na Amazónia. Era o que fosse, mas era da Amazónia. Espetacular. Pá, portanto, olha, mais uma vez, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim, não é, Francisca? Já chegámos? Lá está, Ui. com muita pena minha. Pronto, para aqueles que estão a ouvir, pá, deem sempre um shout-outzinho aí ao pessoal. Não sei se queres finalizar aqui. Não, pronto, agradecer Este aqui episódio. ao nosso querido João por ter aceito este convite, por ter partilhado estas histórias todas connosco, e pronto, e a ti que estás aí desse lado, vemo-nos num futuro próximo. Exatamente. Hasta lá, hasta lá à vista. É. Também. Vai!